Esta aula tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Edufcultura, através de edital público. Olá, meu nome é Daniel Silveira Franco, sou professor de música, de teoria musical e clarinete. Nessa aula de teoria musical, temos o tema Elementos da partitura. Isso significa que nós abordaremos todos os elementos que você irá encontrar em uma partitura, para então você conseguir desenvolver a leitura de uma partitura, certo? E antes de iniciar a aula, eu gostaria de dar algumas recomendações. Temos vários temas dentro da aula e é legal você assistir tema por tema e fazer o exercício e corrigir. Só então você vai partindo para os próximos temas. É muito importante a compreensão total de cada um tema individual. E depois você vai partir para a leitura de partitura. Legal? E aí, vamos à aula? Propriedades do som. Dividimos as propriedades em quatro partes para definir e identificar algumas características do som dentro da música, que são: altura. A altura está relacionada à região em que a nota está, dividindo em grave, médio e agudo. Duração. Ela está relacionada à prolongação das notas, formando assim os ritmos dentro da música. A intensidade, ela está relacionada à força do som. Temos sons fortes e fracos. E o timbre é resultado sonoro e através do timbre que sabemos qual instrumento está sendo executado naquele momento. Legal? Então essas são as quatro propriedades e precisamos nos atentar a algumas coisas. Por exemplo, altura com a intensidade. Por quê? Quando nós falamos altura, algumas pessoas relacionam altura com o volume do som, de ser forte e fraco. Porém, o som forte e fraco, ele é a intensidade. Então, é a propriedade da intensidade. E altura está relacionado ao som grave, médio e agudo. E o que é um som grave e um agudo? Nós podemos começar a identificar sons graves e agudos pela voz humana. Uma criança, ela tem o quê? Uma voz aguda. Já um adulto tem uma voz um pouco mais grave do que a criança. Também podemos dividir entre masculino e feminino. O homem, ele tem a voz mais grave que a mulher, certo? Então podemos começar a identificar e definir os sons graves e agudos através dessa forma. E a duração? O que é a duração? É a prolongação do som. Se o som está longo ou curto. E esses sons, esses ritmos, vão formando o ritmo da música. E o timbre, resultado sonoro. Cada instrumento ele tem um som diferente. E é através dele que nós sabemos o que está sendo tocado. Se é um violino, se é um trompete, se é um trombone, uma guitarra, uma bateria, e seja lá o que for que estiver sendo executado naquele momento. Nós identificamos através do timbre. Legal? Ficou alguma dúvida? É só mandar a pergunta. Pauta ou pentagrama. A pauta ou pentagrama é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços horizontais, onde colocamos todos os demais elementos musicais. As linhas e espaços são contadas sempre de baixo para cima. Observe a figura. Então temos aí as linhas e os espaços. E repara, 5 linhas contando de baixo para cima e os 4 espaços que fica entre as linhas, que é contada de baixo para cima. As figuras musicais são colocadas nas linhas e no espaço do pentagrama, como podemos observar nessa próxima imagem. Então as figuras ficam aqui nas linhas, bem no meio da linha, a linha corta a figura, e nos espaços ela bate entre um espaço e outro, ficando exatamente, totalmente ocupando o espaço entre uma linha e outra. E assim identificamos as notas entre as linhas e os espaços. Uma coisa que podemos observar
com a pauta é a altura das notas. Conforme as notas sobem dentro do pentagrama, o som fica mais agudo e conforme as notas descem o pentagrama, o som fica mais grave. Quando o músico tem experiência, ele consegue saber exatamente como irá ficar o resultado sonoro, apenas olhando a partitura. Repara nessa imagem. Estamos subindo de linha, espaço, linha, espaço. E o que acontece? Da primeira nota, da primeira linha até a quinta linha, o som ele vai ficando cada vez mais agudo. E conforme vai voltando, vai descendo, ele vai voltando a ficar cada vez mais grave. Agora, vamos identificar a linha ou espaço que a nota se encontra. Então temos aqui um pentagrama com algumas notas em algumas linhas e alguns espaços. Lembra que é só contar de baixo para cima? Então vamos ver como fica. Aqui, a primeira nota, ela está na linha ou no espaço? Se a linha corta a nota, ela está na linha. Agora é só contar. Primeira, segunda linha. Nota do lado. Ela está no espaço. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço. A nota vizinha está na linha e é só contar. Primeira, segunda, terceira linha. A próxima nota está no espaço. Primeiro, segundo espaço. E a outra está na primeira, segunda, terceira, na quarta linha. E a próxima está no espaço e é logo no primeiro espaço. A próxima nota está na linha e está logo na primeira linha. E a outra está na linha também. Vamos ver? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. E a outra figura está no espaço e é só contar. Primeiro, segundo, terceiro espaço. Certo? Então, lembra, é só olhar se a nota está na linha ou espaço e contar em qual linha ou espaço ela está, sempre de baixo para cima, nunca de cima para baixo, certo? Agora, havendo necessidade, podem surgir novas linhas e espaços, que serão chamadas de suplementares superior quando for acima do pentagrama ou inferior quando for abaixo do pentagrama. O limite das linhas e espaços colocados além do pentagrama é dado pela tessitura do instrumento, certo? Agora vamos começar a identificar as linhas e espaços suplementar superior. Então temos aí. E vamos ver como é feita a contagem dessas linhas e espaços. Então, temos a primeira nota na quinta linha, como foi visto há um tempinho atrás. Legal? E agora, como que é feita a contagem? Zeramos a conta e iniciaremos tudo de novo, utilizando as abreviaturas L de linha ou E de espaço. Quando estiver na linha, a gente utiliza L, estiver no espaço, utilizamos o E de espaço. Depois, colocaremos sempre o S de suplementar e depois o S de superior. Quando for para baixo, substituímos o S de superior por I de inferior, que estaremos vendo daqui a pouquinho. Legal? Então vamos lá, iniciando. Temos a quinta linha, depois da quinta linha já começa o primeiro espaço suplementar superior, certo? Então fica dessa forma, primeiro espaço suplementar superior. O próximo, a linha está cortando. Então, nós estamos na primeira linha suplementar superior. O próximo, veja, temos um espaço aqui em branco e ela está no segundo espaço suplementar superior. A próxima está sendo cortada pela linha. E é só contar a quantidade de linhas. Primeira, segunda linha suplementar superior. O próximo, veja, tem um espaço, outro espaço e um terceiro espaço, ou seja, a nota está no terceiro espaço suplementar superior. O próximo não tem uma linha cortando, e é só contar quantas linhas tem. Primeira, segunda, ela está na terceira linha suplementar superior. E o próximo? Primeiro, segundo, terceiro, no
quarto espaço suplementar superior. E a última, primeira, segunda, terceira e quarta linha, ou seja, quarta linha suplementar superior. Legal? Tomem cuidado com uma coisa. Aqui, primeiro espaço suplementar superior. Aqui, segundo espaço suplementar superior. É muito comum alguns alunos no início olhar para essa figura e falar que é o primeiro espaço suplementar superior. Ele esquece de contar exatamente esse espaço que está entre a quinta linha e a primeira linha suplementar superior. Então não esqueçam de fazer essa contagem. Primeiro, segundo espaço, certo? E reparem uma coisa, as linhas, elas estão totalmente alinhadas, porque é feita por programa. Quando estamos no caderno escrevendo, às vezes a gente desalinha. Sempre procura ter um alinhamento, para não ficar uma linha muito superior a uma outra, tá bom? Porque isso irá confundir a leitura. Vamos para o próximo? Agora, as linhas espaço suplementar inferior, tá? Então, lembrando, as abreviaturas L de linha ou E de espaço, o S de suplementar e agora o I de inferior. E a contagem segue a mesma lógica, tá? Então, temos aqui a primeira linha. Zerou a contagem, iremos começar tudo de novo, só que descendo. Então, temos essa primeira nota, ela está no espaço. Então, teremos o primeiro espaço suplementar inferior. Legal? A nota do lado está sendo cortada pela linha. Então, temos lá a primeira linha suplementar inferior. A próxima, ela está no segundo espaço. Então, lembra, primeiro espaço, segundo espaço suplementar inferior. A próxima está sendo cortada pela linha, é só contar as linhas. Primeira, segunda linha, certo? Suplementar inferior. E o outro está no espaço, conta. 1, 2, no terceiro espaço suplementar inferior. A próxima nota está na primeira, segunda, na terceira linha suplementar inferior. E a outra está no espaço. Vamos contar. 1, 2, 3, quarto espaço. Então, quarto espaço suplementar inferior. E a última está na 1, 2, 3, na quarta linha suplementar inferior. Legal? Então, a mesma coisa aqui das linhas espaço suplementar superior, tomar cuidado com o primeiro e o segundo espaço. Não esqueçam de contar este primeiro espaço e vir para o segundo espaço. Se contar de uma forma errada, você pode chamar essa aqui de segundo espaço, essa de terceiro espaço. Legal? Então, não esqueçam do primeiro espaço. E lembre sempre de como você deve falar o nome. Linha ou espaço suplementar inferior, quando for para baixo, e quando for para cima, linha ou espaço suplementar superior. Dentro do pentagrama, apenas fala linha ou espaço, certo? Agora vocês estão preparados para pegar a apostila, dar uma lida nessa matéria e fazer os exercícios. Legal? Não esqueçam de corrigir e depois ir para o próximo tema. Agora, antes de ir para o próximo tema, eu falei sobre tessitura, que quem fala a nota mais grave e aguda do instrumento é a tessitura. Então, vamos ver o que é a tessitura? Então, tessitura é a nota mais grave até a mais aguda que o instrumento pode atingir. E cada instrumento tem a sua própria tessitura. Nenhum instrumento tem tessitura igual ao outro. Por exemplo, temos o violino. E olha só a extensão do violino. A nota mais grave que ele possui é a nota Sol, que é no terceiro espaço do pentagrama inferior, das linhas suplementares inferior, na clave de Sol. E ele vai até um outro Sol muito agudo, tá? É só fazer as contagens. Então, isso é tessitura. É a nota mais grave que o instrumento comporta até a nota mais aguda que o instrumento
comporta. Então, isso é a tessitura. Legal? E você conhece a tessitura do seu instrumento? Então, basta dar uma pesquisada ou perguntar para o seu professor e você irá descobrir qual que é a tessitura do seu instrumento. Legal? Então, bons estudos e vamos para o próximo tema. Claves. Atualmente temos 3 claves e uma de suas funções é nomear as notas dentro do pentagrama. E quais são essas claves? Temos as 3. A clave de Sol, provavelmente vocês já viram este símbolo, e agora, para quem não sabe, já conhece que é uma clave e ela se chama clave de Sol. Um pouco menos conhecida, temos a clave de Fá. Algumas pessoas já viram, outras não. E um pouco mais difícil de conhecer é a clave de Dó, que tem exatamente este desenho, certo? E, como acabei de falar, temos 3 claves e a sua função é nomear as notas dentro do pentagrama. Legal? As claves mais utilizadas hoje são a clave de Sol na segunda linha e a clave de Fá na quarta linha. E para nomear as notas em cada clave é fácil. Primeiro você precisa ver onde a clave se inicia e a partir daí você consegue nomear as demais notas. Lembrando, onde a clave se inicia, aquela linha irá receber o nome da clave. Então decora isso. Onde a clave se inicia, a linha irá receber o nome da clave, certo? Então, vamos ver. Temos aqui a clave de Sol e do segundo espaço a primeira linha suplementar superior do pentagrama. Legal? Então, primeiramente, temos que ter em mente essa sequência de nota: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Todo mundo já conhece essa sequência. Para quem não conhece, acabe decorando. O que acontece? Quem que vem depois do Si? Ela acaba aqui? Não, a gente volta a repetir. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E volta para o Dó, certo? O que acontece? Essa sequência, dessa forma, é quando as notas estão subindo o pentagrama. Quando elas estiverem descendo o pentagrama, a gente vem descendo o pentagrama, os nomes das notas, certo? Então vamos lá. Nós temos aí a clave de Sol. E a clave de Sol, ela inicia na segunda linha, tá? Então sempre na segunda linha. Lembra aquela informação? Onde a clave se inicia, aquela linha recebe o nome da clave. Então, segunda linha vai ter o nome da clave, que é o Sol. Agora, a partir daí, podemos colocar o nome das demais notas, tanto subindo quanto descendo. Então, conforme a gente sobe, a gente vai subir aqui. E descendo, a gente vai voltando a sequência. Legal? Então, vamos lá. Depois do Sol, quem que é? O Lá. Depois do Lá, o Si. Depois do Si, lembra? Volta para cá. O Dó. Então, Si vai para o Dó. Depois do Dó, o Ré. Depois do Ré, o Mi. Depois do Mi, o Fá. Depois do Fá, o Sol. E depois do Sol, a nota Lá. Terminamos aqui. Se tivesse mais notas, segue a linha de raciocínio. Depois do Lá, o Si. Depois do Si, o Dó. Depois o Ré, o Mi e assim por diante. Certo? Agora, precisamos ver as demais notas. Então, sempre seguindo a sequência, para ficar mais fácil, nós iremos voltar. Antes do Sol, quem que vem? O Fá. Antes do Fá, o Mi. Antes do Mi, o Ré. Antes do Ré, o Dó. E antes do Dó, voltamos para o Si. Legal? Dessa forma, colocamos o nome das notas dentro da clave de Sol. E agora, o que acontece? Vocês irão pegar a partitura com as notas todas bagunçadas, embaralhadas. E esses nomes dentro dessa clave está fixo com esses nomes aqui. É só decorar para você poder fazer a leitura de partitura com o nome correto de cada nota. Certo? Vamos para outra clave?
Então temos aí a clave de Fá, tá? Então vamos colocar aqui a sequência, para quem não decorou, já ir observando e olhando como funciona. Essa clave de Fá, ela está na quarta linha. Como nós sabemos que ela está na quarta linha? É só olhar aqui, ó. Ela inicia exatamente onde está esse pontinho vermelho. Inicia aqui e fazemos esse desenho. E repara que tem dois pontinhos que está entre onde? A quarta linha. Lembra como se conta a linha? Uma, duas, três, quarta linha. Então a clave de Fá está na quarta linha. Podemos ter também na terceira linha. Por isso que eu estou explicando isso. Legal? Então vamos lá. Lembra? Aonde a clave se inicia, aquela linha recebe o nome da clave. Então, clave de Fá na quarta linha, a quarta linha automaticamente vai se chamar Fá. E agora é só a gente subir para cá e descer para cá, nomeando as notas. Então vamos lá. Depois do Fá, quem que vem? O Sol. Depois do Sol, o Lá. Depois do Lá, o Si. E depois do Si, o Dó. Certo? Nomeamos subindo. Agora, vamos voltar. Descer a escala, descer as notas dentro do pentagrama. Antes do Fá, quem que vem? O Mi. Antes do Mi, o Ré. Antes do Ré, o Dó. Antes do Dó, quem que vem? O Si, certo? Antes do Si, o Lá. Antes do Lá, o Sol. Antes do Sol, o Fá. E antes do Fá, o Mi. E antes do Mi, a nota Ré. Então, conseguimos nomear as notas dentro do pentagrama na clave de Fá na quarta linha. Legal? Agora, nós temos aqui a clave de Sol e uma clave de Fá. E vamos nomear as notas. Agora ela não está mais na sequência. Então, precisamos contar. Lembrando que a clave de Sol inicia na segunda linha. Então, temos a linha, espaço, linha, espaço. É só lembrar do Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Então, Sol, Lá, Si e temos a nota Dó. Depois, temos a nota na segunda linha. Quem que é a segunda linha? Não é a clave? Segunda linha, Sol. A próxima, temos linha, espaço. Segunda linha, Sol. Segundo espaço, a nota Lá. Depois, é só contar, ó, partindo daqui, que é o Sol. Sol, Lá, Si, Do, Ré e a nota Mi. Agora, nós temos abaixo de onde a clave se inicia. Então, temos que voltar a escala, né? Voltar as notas. Então, começa aqui no Sol, volta para o Fá, vem para o Mi, o espaço Ré, e ela está na linha, na nota Dó. Aqui, ó, só está descendo uma, não é? Então, é só contar uma nota abaixo. Antes do Dó, quem que vem? O próprio Si. Agora vamos para a próxima, é mais fácil vir da segunda linha. Então, segunda linha é Sol, espaço Lá e a linha Si. Sol, Lá e o Si. Legal? Já sabemos que aqui é o Si, não é? Então é só continuar subindo. Si, o espaço Do, linha Ré, espaço Mi e a linha é o Fá. Certo? Vamos continuar subindo. Fá foi para o espaço, que é o Sol, e o Sol foi para a linha, que é a nota Lá. E o último, não está na linha, voltando só para um espaço. Quem que é antes do Lá? É o Sol. Pronto. Colocamos o nome das notas dentro do pentagrama da clave de Sol. O que que acontece? Está na dúvida para ver se está certo ou errado? É só voltar e ver o nome das notas aqui. Então, você olha a nota, se está certo ou não, com essa sequência que você já montou junto comigo. Legal? E tem também na apostila. Então, vamos fazer a clave de Fá. Então, lembrando, a clave de Fá, ela está na quarta linha, certo? Então, a quarta linha se chama Fá. E a linha
E agora nós precisamos ir descendo a sequência até encontrar o nome. Então temos o Fá, espaço Mi, linha Ré, espaço Dó, linha, nota, Si. Vamos continuar descendo. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Agora a gente só sobe uma. Do Mi vai para o Fá. Agora ele vai subir de novo. Então vamos lá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, nota Ré. Certo? Ele continua subindo. Ré, Mi, Fá, nota Sol. O Sol ele só voltou uma para o Fá. Lembra? Quarta linha é a clave. E a clave recebe o nome, a linha recebe o nome da clave. Então temos a nota Fá bem aqui. Legal? Depois do Fá, temos o Dó. Né? Então é só contar. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então temos o Dó bem aqui, no primeiro espaço suplementar superior. Ele está voltando uma, volta para a nota Si, certo? Do e o Si. Continuando descendo, vamos lá. Si, Lá, Sol, Fá, temos a nota Mi. E voltando mais um pouquinho, o Mi, Ré, temos a nota Dó. Pronto, conseguimos nomear as notas dentro do pentagrama. Agora vocês precisam praticar muito. Vocês, além dos exercícios que vocês irão ter na apostila, que são iguais a esses, vocês podem fazer o quê? Pegar um caderno pautado, né? E colocar as notas aleatórias e ir nomeando. Isso irá ajudar muito vocês a bater o olho, identificar a nota e falar o nome dela. Uma coisa muito importante. Alguns devem estar se perguntando, eu preciso decorar as duas claves? Não precisa, tá? O que vocês irão decorar, o nome das notas, é a clave que vai ser utilizada, certo? Então, o que acontece? Qual que é a clave que eu vou utilizar? As claves, elas são separadas em agudas e grave, tá? Então, a clave de Sol é destinada aos instrumentos agudo, e a clave de Fá é destinada aos instrumentos grave. Então, se o seu instrumento for agudo, irá utilizar a clave de Sol. Se o seu instrumento for grave, irá utilizar a clave de Fá. Agora, algumas pessoas deverão ler as duas claves simultâneas. Quem são essas pessoas? Que vai tocar o instrumento chamado piano ou órgão, tá? Esses dois instrumentos são instrumentos de teclado e eles utilizam as duas claves simultâneas. Por quê? A extensão, a tessitura do instrumento é muito grande e iria necessitar muita linha e espaço suplementar, né? Tanto superior quanto inferior. Então, para facilitar a leitura do músico, a gente utiliza as duas claves simultâneas. Sempre a clave de Sol em cima e a de baixo e a clave de Fá embaixo. Por quê? Clave de Sol aguda, lembra, conforme as notas sobem o pentagrama vai ficando agudo. Clave de Fá grave, conforme as notas descem o pentagrama, a nota vai ficando mais grave. Legal? Então, agora vocês têm todo o conhecimento para desenvolver o nome das notas dentro de cada clave. E algumas pessoas devem estar se perguntando: ah, e a clave de Dó? A clave de Dó, ela segue a mesma linha de raciocínio. Aonde a clave se inicia, aquela linha vai receber o nome de Dó, tá? E lembrando, a clave de Sol, ela sempre vai ser na segunda linha, a clave de Fá pode ser na terceira ou quarta, e a clave de Dó, primeira, segunda, terceira ou quarta linha. Como essa aula é uma aula um pouco mais curta, mais específica para instrumentos de sopro, então eu resumi nessas duas claves, certo? Então, agora vamos para o próximo tema. Figuras musicais. Então, essas são as figuras musicais, que é a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, semicolcheia, fusa e a semifusa. São as figuras mais utilizadas atualmente. Além das figuras, cada uma delas tem a sua própria pausa, tá? Então, o que acontece? Cada figura, a gente vai conhecer um pouco melhor, elas terão valores, tá?
Então, figura, som, pausa, silêncio, tá bom? Então, para cada figura tem a sua pausa. Cuidado com a pausa dessas duas figuras, da semibreve e a mínima, tá bom? Por quê? É muito fácil de confundir, elas são aparentemente são muito parecidas. Porém, a semibreve ela fica na quarta linha para o terceiro espaço. E a mínima ela fica na terceira linha para o terceiro espaço, tá? Então é só olhar onde que a nota está. Terceira linha, mínima, quarta linha, semibreve. E sempre para o terceiro espaço. Por isso que é muito fácil de confundir essas duas pausas. Legal? Então, primeira coisa, olhar a nota e saber o nome. É a primeira missão que vocês terão aqui. Então, saber o nome da figura, se é semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa, e identificar a sua pausa. Legal? A partir daí, conseguimos ter uma sequência melhor no assunto. Então, vamos lá. As partes das figuras, né? Então a figura, ela pode ser dividida em três partes. Então peguei a cocheia para facilitar. Legal? Então temos a cabeça. Então tem algumas figuras que é só cabeça, né? Então cabeça. Outra parte, a haste. A haste é como se fosse o corpinho dela aqui, tá? E tem algumas figuras que tem cabeça e haste, só essas duas partes. Então tem figura que tem só cabeça e tem figura que tem cabeça e haste. E a partir das colcheias, nós teremos quem? A bandeirola, também conhecida como colchete, tá? Então, a partir da colcheia, temos essas três partes: cabeça, haste, bandeirola ou colchete. Aí, depois da cocheia, quem que vem? A semicocheia, ela tem duas perninhas, né? Então, ela tem duas bandeirolas. A fusa tem três bandeirolas. E assim vai indo. Legal? Então, esta podemos chamar de anatomia da figura. Cabeça, haste, bandeirola ou colchete. Certo? Muito bem. Então, agora nós iremos trabalhar a proporção da figura musical, né? Lembra que eu falei que as figuras têm valores? Nesse primeiro momento, nós iremos apenas trabalhar a proporção da figura, sem dar um valor exato. Por quê? Em fórmula de compasso, a gente vai ver que os valores das figuras podem ser alterados conforme a fórmula de compasso. Então é muito, mas muito importante praticar a proporção das figuras, entender a proporção que elas têm em relação uma à outra. Legal? Então vamos lá. Só uma coisa, já observa que nós temos as proporções da seguinte forma. Essa sequência está de maior valor para menor valor. Legal? E agora vamos entender como que funciona essas proporções. Bom, agora eu vou sair um pouquinho da tela para não ocupar tanto espaço. Então vamos às proporções das figuras. Iniciamos pela semibreve, que é a de maior valor, como a gente acabou de ver, certo? E a semibreve, ela pode ser dividida igualmente por duas mínimas, ou seja, cada mínima tem metade do valor da semibreve, certo? E juntando o valor das duas mínimas, somando, teremos o valor da semibreve, certo? E agora, se a gente pegar a mínima, nós podemos dividi-la em duas semínimas. Cada semínima tem exatamente metade do valor da mínima. E se a gente pegar mais duas semínimas, juntar quatro semínimas, nós teremos o quê? O valor da semibreve, certo? Então, as figuras vão se dividindo pela metade. Então, dando continuidade aqui, pegamos a semínima e dividimos em duas colcheias. Ou seja, cada colcheia tem metade do valor da semínima, certo? E se a gente pegar mais duas colcheias, somando quatro colcheias, nós teremos o valor da mínima. E se pegar mais quatro colcheias aqui, somando oito colcheias, nós teremos o quê? O valor da semibreve, certo? Então, a gente vai sempre dividindo as figuras pela metade. E se a gente pegar a colcheia e dividir em duas, teremos duas semicolcheias, certo? Então, cada semicolcheia, metade do valor da colcheia.
Se pegar mais duas semicolcheias, somar 4 semicolcheias, teremos uma semínima. E se pegar mais 4 semicolcheias, somando 8 semicolcheias, teremos o valor da mínima. E se pegarmos mais 8 semicolcheias, somando 16 semicolcheias, nós teremos o valor da semibreve, certo? E agora, se pegar a semicolcheia, a gente divide ela em duas fusas, tá? Então, somando duas fusas, teremos uma semicolcheia. Se pegarmos mais duas fusas, somando 4 fusas, teremos uma colcheia. E se pegar mais 4 fusas, somando 8, nós teremos uma semínima. E se pegar mais 8 fusas, somando 16 fusas, nós teremos o quê? Uma mínima. E se pegar mais 16 fusas, nós teremos 32 fusas, que vai ser o valor da semibreve, certo? Então, o valor das figuras sempre vão se dividindo pela metade. Então, se a gente for comparar agora apenas uma figura, vamos falar que a semibreve é uma figura. A mínima, sendo uma figura, ela vale metade da semibreve. A semínima vale metade da mínima, que vale 1/4 da semibreve. A colcheia vale metade da semínima, vale 1/4 da mínima, que vale 1/8 da semibreve. E são essas as proporções que as figuras vão ter relacionada entre si, tá bom? Então é muito, mas muito importante a gente ter em mente essas proporções das figuras, como elas se dividem. Por quê? Na próxima matéria, fórmula de compasso, a gente vai começar a colocar valor nas figuras. E sabendo as proporções, quando a gente vai para os valores, fica tudo muito mais fácil, certo? Agora vamos entender um pouco melhor fazendo alguns exercícios. Então, temos aqui, ó, uma colcheia igual a semicolcheia. Então, o que que é? É para a gente igualar os dois lados. Então, sempre a figura da direita vai ser de menor valor. A gente precisa saber quantas figuras precisamos para formar a figura da esquerda, certo? Então, o que que a gente tem que fazer? Pegar a figura da esquerda e dividir ela até chegar na figura da direita. Então, vamos ver como que é isso? A gente pega a colcheia, desenha ela e a gente vai dividir ela até chegar na semicolcheia. Então, a colcheia, ela se divide em duas semicolcheias. Então, já chegou na figura, certo? Então, chegou na figura, conta quantas tem, é o resultado. Duas semicolcheias é igual a uma colcheia, certo? Vamos ver outro exemplo? Semínima. Quantas semicolcheias nós precisamos para ter uma semínima? Então, é pegar a semínima e dividir ela até chegar na semicolcheia. Então, vamos lá. Desenha a semínima. A semínima se divide em duas colcheias e cada colcheia se divide em duas semicolcheias. Quantas semicolcheias tem? 4. Então, pega as 4 semicolcheias, é o resultado. Eu preciso de 4 semicolcheias para ter o valor da semínima. Então, cuidado com uma coisa. Na hora de dividir a figura, você não pode pular alguma figura, né? Então, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. Sempre nessa ordem, sempre vai se dividindo dessa forma. Já teve alunos que fizeram uma contagem errada. O que que eles fizeram? Pega essa figura, começa a dividir e começa a contar todas elas. Conta as 4 mais 2 e coloca 6 aqui. Vai estar errado, tá? Então, sempre vai contar a fileira de baixo, a fileira que chegou aqui na figura. Legal? Vamos fazer outro exercício. Então, agora, eu tenho duas figuras na esquerda para uma da direita. Então, eu preciso saber quantas figuras dessa eu preciso para somar essas duas figuras. Então, o que que eu vou fazer? Pega a colcheia, desenha e vai dividir ela até chegar na semicolcheia. Então, colcheia se divide em duas semicolcheias, certo? Agora, eu já sei quanto vale a colcheia. Agora, vamos ver a semínima. Desenha a semínima. A semínima se divide em duas colcheias e cada colcheia se divide em duas semicolcheias. Então, tenho 4 semicolcheias para ter a semínima. Então, agora é só somar os dois valores. Então, 2 mais
4. Então, 2 mais 4, 6. Precisamos de 6 semicolcheias para ter o valor dessas duas figuras. Legal? Deu para entender? Então, vamos lá. Agora, eu tenho uma mínima e uma colcheia para a colcheia. Então, vamos começar. Pega a mínima, desenha ela. A mínima se divide em duas semínimas, cada semínima em duas colcheias. Então, temos 4 colcheias aqui. Agora, colcheia para colcheia é 1. 1 para 1, 1, certo? Então, soma. Então, temos 4 colcheias aqui, mais uma colcheia da própria colcheia. Então, resultado 5. Legal? Então, 5 colcheias, né? E vai ter o equivalente a uma mínima e uma colcheia, certo? Então, lembra sempre de dividir as figuras sem pular a ordem delas, tá? Pulou a ordem, vai dar errado. Legal? E podemos fazer exercícios substituindo por pausa. A pausa vai ter o mesmo valor que a figura dela, a figura que ela representa, certo? Então, proporções de figuras é dessa forma. Não deixa de fazer os exercícios, que eles são muito importantes. Agora, pega a apostila, releia e façam os exercícios. Ficou com dúvida? Assista a aula novamente nesse trecho, quantas vezes for necessário até entender, que é muito importante entender essa parte. Legal? Então agora podemos ir para a próxima matéria. Entre uma nota e outra, existe o que podemos chamar de distância entre elas. Essas distâncias são conhecidas como tom e semitom. E para manipular essas distâncias, usamos os seguintes sinais. Então, temos aqui o sustenido, ele eleva a nota em meio tom. O bemol abaixa a nota em meio tom. Dobrado sustenido, eleva a nota em um tom. Dobrado bemol, ele irá diminuir a nota em um tom. E este outro sinal é o B quadro. Ele anula a alteração, voltando ao seu estado natural. Certo? Então vamos agora entender um pouco melhor o que são essas distâncias, o que é alterar meio tom acima ou meio tom abaixo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos usar uma escada, tá? Onde cada degrau equivale a meio tom, certo? Então temos aqui o Dó e temos aqui o Ré. O Dó e o Ré têm uma distância de um tom, tá? Então, cada degrau é representado um semitom. Então, semitom, 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 certo? Entre os dois, nós teremos um Dó sustenido. Lembra, o sustenido, ele eleva a nota em meio tom. Então, Dó, Dó sustenido, Ré. Meio tom com meio tom, meio tom com meio tom, tá bom? Então, um tom. Meio, meio, um. Legal? Próximo. Temos um Sol e temos um Lá. O que nós temos entre o Sol e o Lá? Um Sol sustenido. Então, Sol, Sol sustenido e chegamos no Lá. Então, vamos para o próximo. Então, temos um Sol e temos um Lá. Então, entre o Sol e o Lá, nós teremos o Sol sustenido, tá? Então, Sol, Sol sustenido, Lá. Agora, vamos descendo. Lembra, o sustenido altera a nota meio tom acima, tá? Então, o Sol sustenido é mais agudo que o Sol natural. Legal? Dó sustenido mais agudo que o Dó natural. Agora aqui, nós temos um Mi e temos um Ré. Entre Mi e Ré, nós passamos por quem? Pelo Mi bemol. Então, Mi, Mi bemol, Ré, de meio em meio tom. O Mi natural é mais agudo que o Mi bemol. Legal? Um outro exemplo, temos aqui o Si e temos o Lá. Entre o Si e o Lá, nós teremos o Si bemol. Então, Si, Si bemol, Lá. Legal? Então, é dessa forma que a gente começa a manipular as notas. Irá fazer muito mais sentido a hora que você estiver tocando com o instrumento e vendo essas alterações. Legal?
Então, os sinais de alteração, né, eles podem ser o fixo ou o corrente, tá? Então, sinal de alteração fixo, vamos entender o que que é. Quando fica entre a clave e a forma de compasso, eles alteram todas as notas na música, até surgir uma alteração nela, certo? E o sinal de alteração ocorrente é quando surge durante a música. E preste muita atenção nisso aqui. Essa alteração só é válida dentro do compasso, tá? Então, o fixo altera a música inteira, o ocorrente apenas dentro do compasso. Mudou o compasso, a alteração não vale mais. Legal? Então vamos ver como que funciona isso daí. Então temos aqui uma música, uma pequena melodia, tá? Com sinal de alteração fixo. Lembra, o fixo fica entre a clave e a forma de compasso. Então temos aqui 3 bemóis, que está na nota Si, no Mi e no Lá. Ou seja, todo Si, Mi e Lá na música, ele tem que ser bemol, ou seja, meio tom abaixo da nota natural, certo? Então vamos começar a identificar algumas coisas, né? Sinal de alteração fixo. Agora vamos ver durante. Temos esse ocorrente e este ocorrente, tá? E como que isso aqui vai funcionar? Vamos lá. Primeiro compasso, né? Aqui, ó, fecha compasso. Então temos o Si bemol, você vai tocar o Si bemol, Sol, Mi bemol e vai tocar o Si natural, tá? Por quê? Ele está alterando este daqui. A alteração sempre fica no lado esquerdo da nota. Ele está alterando essa nota e não essa. Legal? Mudou o compasso, eu não preciso colocar o bemol aqui. Eu já sei que ele é bemol por causa do acidente fixo, tá? Passou o compasso, cancelou. Muito bem. Só que olha só, temos um Lá sustenido, um Si bemol, um Dó, Mi bemol, Ré sustenido. Legal? Então, Si bemol voltou a ser o Si bemol. Fechou o compasso, todas essas alterações cancelaram. Então, se tiver um Lá e um Ré, eles serão naturais, não tem mais o sustenido. Então, Sol, Si bemol, Lá natural, Ré, Si bemol e Sol. E aqui um Fá natural, tá bom? Então, vocês entenderam isso? B quadro altera, faz a nota voltar a ser o natural. Então, aqui era bemol, eu quis natural, coloquei o B quadro para ele ser natural. Trocou o compasso, voltou a ser o bemol, que é do acidente fixo. Então, acidente fixo, acidente ocorrente. Lembra, mudou o compasso, cancela o acidente. Certo? Então, podemos estudar, podemos passar para a próxima matéria. Dinâmica. Os sinais de dinâmica estão presentes na partitura para auxiliar o músico na intensidade que ele irá colocar na nota, tocando forte ou fraco. Existem alguns sinais que também fazem manipular o som durante a execução dele, como ir aumentando seu volume gradativamente ou ir diminuindo o som gradativamente. Tudo vai depender do que estiver sinalizando naquele momento. Agora, vamos conhecer alguns sinais. Vamos lá? Então, temos aqui esse P. Quando esse P está embaixo da nota, significa piano. Piano, em italiano, representa som fraco, né? Piano seria fraco, tá bom? MF é um mezzo forte, representa um som meio forte, nem fraco, que é o piano, e nem F, que é o forte, é um meio termo. O F significa forte, representa o som forte. Então, esses três sinaizinhos de dinâmica, eles são muito comuns a serem encontrados na partitura, tá bom? Então, F de forte, P de piano, MF é entre o P e o F, certo? Temos esse sinal, que é essa chavinha, que ele é o crescendo. O que acontece? Ele vai ter essa chave durante um compasso, ou 2 compassos, ou 3 compassos. A gente começa normalmente no piano, né? E vai crescendo até onde acaba a chave. E temos também
esta chave, que é o crescendo, tá? E o que que ele faz? Ele irá fazer o som aumentar o volume gradativamente até acabar essa chave. Por exemplo, pode começar no segundo compasso e terminar no terceiro compasso. Então, entre segundo e terceiro compasso, você irá aumentando o som gradativamente até fechar o terceiro compasso, indo para o próximo compasso, mantendo aquele som em que você chegou, tá? Podemos ter o sinal ao contrário, tá? Ou a chavinha aqui, a perninha maior e diminuindo. É o efeito inverso. Você está no forte e aí decrescendo, né, com o som, o volume ir diminuindo, tá bom? Então, estes são alguns sinais de intensidade que a gente encontra na partitura, certo? Então, finalizamos a aula, tá? Tivemos 6 temas. Então, reforçando, para cada tema é muito importante você assistir a aula, pausa o vídeo, pega a apostila em cada tema, faça o exercício e corrige. E só vai para o próximo tema se realmente encontrar, tá bom? Alguns temas, como este daqui, dos sinais de dinâmica, ele vai fazer mais sentido na hora que estiver tocando e não lendo uma partitura em si, tá bom? Os sinais de alteração também vai fazer muito mais sentido na hora que você estiver tocando. Agora, os outros temas, é muito importante você compreender cada um deles, como o pentagrama, as claves, as figuras e a forma de compasso. Esses 4 temas é o que vai dar a base para a sua leitura, para você realmente entender como que faz as leituras de partitura, certo? Então, não deixem de pegar a apostila e fazer os exercícios. Legal? Um abraço a todos. Espero ter contribuído com mais conhecimento para cada um de vocês. Meu nome é Daniel Silveira Franco, professor de música de teoria e sou clarinetista. Obrigado e até a próxima aula.